Trabalhamos os lemas do Karatê de várias formas. Então o professor fala um pouquinho sobre o lema durante o dia, né, durante a aula, às vezes nós fazemos concurso de redação, né, hoje você pede para o adolescente falar o que você entende de tal lema, né, deixa provocando sempre essas questões de valores do Karatê. Isso é ponto básico para o sucesso dos nossos projetos, com certeza. Né? E competição em todos os projetos sempre foi em segundo plano. Foi consequência do treinamento de Karatê e nunca um treinamento para ir para a competição, nunca. Isso é ponto básico também, com certeza isso faz toda a diferença. Uma vez, num projeto desse aqui da Petrobras, 130 crianças, assim, faixa amarela, vermelha, eu perguntei, quem quer ir para a competição? Dos 130, uns 10 levantaram o braço. É mesmo? 10 só é assim, Só 10. Porque a competição traz muita pressão. E essas crianças não querem pressão. Eles querem educação e disciplina. Precisam de disciplina. É uma necessidade. E não pressão. Isso é muito interessante. É educação e disciplina. É neurológico isso, né? Porque a recomendação com os sindrômicos, antigamente a gente tinha mais a evidência do síndrome de Down. Hoje tem os sindrômicos, que envolvem os raros. Doenças que ainda não têm uma patologia definida. Dizer assim, o cara tem síndrome de Down, o cara tem autismo, são raros, são doenças que ainda não foram catalogadas. E a primeira informação que a gente recebe é assim, não ponha ele sob pressão, não bote para fazer exame de faixa. Você vai lá e, se você quer estimular, você vai lá, acha que ele já cumpriu um compromisso técnico devido, você vai e coloca a faixa dele, mas nunca colocar perante aos outros ou perante uma plateia para que o avalie. Porque a condição neurológica dele não é igual à nossa e não suporta exatamente essa pressão psicológica de ter que se autoavaliar ou ser avaliado por outras pessoas. Faz muito sentido isso. Hoje a gente vive das escolas inclusivas, né? É comum você estar numa escola e o aluno ter um mediador. Ele está muito aquém dos alunos daquele período. Às vezes não sabe fazer as equações básicas e tal, mas ele está ali acompanhado por um professor especializado que quando chegar no ponto certo da patologia que ele tem, ele vai conseguir aglutinar toda aquela informação e dali para frente ele passa a ser uma pessoa mais capaz. O que acontecia antigamente é que aquelas pessoas eram desprezadas. Eles eram caracterizados como pessoas sem condições de evoluir. E a evolução acontece. Assim como a gente tem a nossa formação do cerebelo, que não dá as dimensões necessárias enquanto a gente está na pré-infância, até os 7 anos, depois disso você começa a medir a terceira dimensão, distância, velocidade, qual a força que eu tenho para tirar uma bola até aquela parede diferente de atirar para essa. Eles têm uma certa dificuldade ou até mesmo um retardo, que é uma palavra um pouco pejorativa, porque veio do retardado, mas infelizmente é o que define, só retardou. E quando a gente continua a estimular, eles são capazes de equiparar. E essa equiparação passou a ter o nome de inclusividade. Você vai incluí-lo dentro do padrão que ele demorou um pouquinho para pegar, mas pegou. Como a gente não tinha isso esclarecido, as pessoas estavam condenadas a viver naquela falta de informação. E por mais informação, de informação contínua, eles não evoluíram. Então, era comum na minha época, de um professor de 60 anos, ter um retardado. Não, esse aí é retardado, ele não evoluiu. Mas ele não evoluiu não por uma condição dele, ele não evoluiu por falta de estímulo. E hoje existe esse estímulo especializado. Você pega aquele menino com dificuldade, vai, e ele é capaz de ficar tão apto quanto as outras crianças. Caso ele não fique tão apto, ele vai ser muito melhor do que ele ficaria sem qualquer tipo de incentivo, qualquer tipo de estímulo para ele melhorar. Então, é esse o nosso papel. Professor Edu, eu quero perguntar aqui um psicólogo, né? Psicólogo. Como que educar essa pessoa, tipo assim? Por exemplo, ele disse assim, 100 pessoas, 120 pessoas, só 10 pessoas que competiam. Né? Na hora de competição, para mim, eu acho muito bom para experimentar você mesmo, não é?
abrir exatamente pensa, Ana, é coragem, não é? Então eu gostaria, vocês são profissionais disso, Ana, como é que prepara esse, como gente? A esposa do sensei, a Ana, ela tem todo esse vazamento legal. Ana fez Eu falo psicologia mais- da educação. Exatamente, cadê a Ana? Pois é. Por exemplo, eu mesmo, olha bem, Ana? eu sou eu, né? Isso. Eu sou muito tímido. psicologia da educação. Não, eu não sei outra palavra, sabe? Não, é. Tempo de estudante, eu quase não falava nada. Se uma coisa não gostava, briga. Depois o karatê mudou. Então, realmente, hoje é outro matiz, sabe? Mas como jeito que eu mesmo, penso que sempre brigava eu mesmo. Mas, como hoje é jovem, só mudando um pouquinho, né? Eu gostaria, como que vai fazer esse tipo assim? Como educar, preparar. É esse que eu queria. Sobre as janelas da oportunidade de Piaget, que definiu uma idade, É muito difícil isso. quando essas janelas ainda estão fechadas e que mais tarde elas se abrem. Mas o que eu não entendi a pergunta, desculpa. Ele falou assim, as crianças que têm essa dificuldade, eu não gosto da palavra retardo. A dificuldade de se expor. Dificuldade de se expor. Como é que faz para poder A gente, avançar? Preparar, exatamente. então, por isso que a gente tem Levanta. a educação inclusiva hoje, né? A gente trabalha com a mediação e cria estratégias para ir dando esse estímulo. Eles vão ter um tempo diferente, demora um pouco mais. Aí a gente tem que respeitar esse tempo e ir oferecendo aquilo que eles conseguem assimilar, né? E eles vão demorar um pouquinho mais, mas chega num outro momento, mas chega. Hoje a gente tem faculdades de mediação. Para você preparar uma pessoa para ser uma mediadora, você faz uma faculdade específica para aquilo, para você entender como funciona esse tempo, né? E saber como atuar ali devagar, né? Professor Madeira, ele é professor da Faculdade do Universo, trabalha com a mediação e trabalha com a inclusividade. Também tem uma colaboração. Assim, colaborando, assim, com... Tem muita coisa. Pode vir aqui na frente, professor. Eu gostaria, Fica torto aqui. Não, vamos lá. É muita coisa, né? Acho que o que foi apresentado aqui para nós é assim, tem um universo de situações, de coisas que a gente pode compartilhar. É lógico que a realidade de cada município, de cada estado é diferente.